Vamos começar então com o Antônio aqui do bairro Estuário, em Santos. Ele diz assim: pastor, algumas igrejas fazem peças teatrais e também tem grupos de dança. Elas têm respaldo bíblico, pastor, para isso? Temos frequentemente abordado esse tema porque está se generalizando de tal modo que, ao invés de pensarmos que vamos para um culto na intenção de cultuar a Deus com verdade, estamos, parece que, ultrapassando essa condição e voltando para outras posições contrárias à própria Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo faz uma menção, até ele chega a usar um termo de apelo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa primeira expressão, rogo-vos, é um pedido de um tipo de oração. Rogo, irmão, estou pedindo, por favor, por misericórdia, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que você vai fazer na igreja? Você vai adorar a Deus, você vai dobrar seus joelhos, invocar o nome de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, você vai cantar, você vai ouvir a palavra de Deus, e você se retira do culto e prestou a Deus um culto racional, quer dizer, um culto com razão, porque você tem a Bíblia como modelo e a sua vontade colaborou para você agir dessa maneira. Agora, paralelamente, alguns não gostam de ouvir-se falar assim e estão meio inconformados e às vezes até se rebelando contra a direção da igreja. Mas aqui no versículo 2 ainda de Romanos 12, diz aqui taxativamente: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformar é você mudar de pensar. A sua mente foi mudada para você se ajustar ao padrão da Bíblia e não se reger por conceitos de fora. Porque aí a sua mente está indo daquele tempo que não era um cristão. Mas agora, é como disse Jesus para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mudar a vida interior, transformar, que se ajusta à vontade de Deus com alegria, com satisfação. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém fazer, ou saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus reparteu a cada um. Então, infelizmente, nossos jovens, não digo de modo geral, mas alguns estão dentro da igreja pensando que ainda estão na vida velha, querendo trazer para a igreja costumes que não eram próprios para um cristão, mas ele está esquecendo que ele é uma nova criatura em Cristo e quer que se adapte à sua forma de pensar antiga. Não pode ser assim, à luz da Bíblia Sagrada. Mais uma pergunta aqui do Antônio, do bairro Estuário, é com relação à palavra justiça, Senhor. Justiça, pastor. Ele quer saber, na Bíblia, qual o significado da palavra justiça. Ora, a palavra justiça em si mesma é dar a cada um o que merece, fazer justiça. É retribuir dentro das obrigações fundamentais, tanto na questão externa aí de trabalhos
seculares, como dentro da própria casa de Deus. Só que temos que lembrar de uma coisa, que nós todos somos pecadores, todos temos uma dívida incalculável no seu valor para com Deus. A tal ponto que o salmista chega a dizer que nem todo ouro, prata e outros valores físicos poderiam cancelar a nossa posição errônea diante dos olhos de Deus. Qual a justiça que Deus já praticou para que nós fôssemos livres de sermos castigados pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos? A razão está lá em João 3,16. Deus amou o mundo somos nós, de tal maneira que não pagou com dinheiro fazendo justiça, mas ele deu o seu próprio Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, tempo presente, condenado. Mas se não crer, também já está condenado. 3 de João, versículo 16 a 18. De modo que a justiça de Deus hoje para conosco, pecadores, é aceitar a obra de Deus que ele mandou para que nós pudéssemos ter salvação, embora todos nascêssemos pecadores. Agora, quem rejeita é um problema da própria pessoa. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz assim, com muita clareza: ele pode, Jesus, salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder com eles, por eles. Vou repetir, Deus deu o seu Filho para realizar esta obra da redenção, e ele concluiu na cruz a obra da redenção, disse: tudo está consumado. Está lá bem claro. Houve manifestações atmosféricas, sol fechou, escureceu, trovões, túmulos se abriram, manifestações que todos puderam tomar conhecimento. Algo excepcional está se dando. O que era? Deus fazendo justiça na salvação dos homens, mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ali pagou a nossa dívida. E ainda temos, para concluir aqui, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala uma declaração aqui que deve deixar cada um de nós felicíssimo. Oh, meu Deus, como é que pôde Deus ser tão misericordioso? Agora, quando não temos consciência dos nossos pecados, então vai tudo como vai. Diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Escute só, meu ouvinte. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então devemos ser honestos nesse particular. Eu sei, eu sou um pecador. Se confessarmos os nossos pecados, ele, quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus não faz meio termo, ele leva a pessoa para o céu. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Quanto cobra? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
não tem valor monetário. Foi a obra salvífica de Cristo. Como disse já, consumado está, realizada, concluída. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação. Não tem outro meio de saldar sua dívida diante de Deus, ou senão tem o outro lado que é o inferno. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De modo que se você me perguntar, o senhor crê no inferno? Creio. Deus vai mandar alguém para o inferno? Não. A pessoa vai com seus próprios pés. Por quê? Porque Deus preparou tudo para não ir para esse lugar triste. Preparou salvação para os que não têm recursos. Ele deu seu Filho Jesus Cristo, que fez a obra da redenção completa. Não foi com ouro, não foi com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, meu prezado ouvinte, isso é fabuloso, é extraordinário. Nós sabemos que, embora pecadores, temos solução enquanto estamos aqui na vida. Presente, podemos aceitar a palavra de Deus e viver dentro dos desígnios de Deus. E aí sim, você vai ouvir, como diz o capítulo 25 de Mateus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é um convite que jamais poderíamos rejeitar se aceitarmos a mensagem do Evangelho. A próxima pergunta é do Antônio Carlos, agora lá da cidade de São Vicente. Ele reparou aqui que tem uma pessoa que não congrega em igreja alguma, ele diz. Porém, ela passa praticamente em todas as igrejas pedindo as coisas: dinheiro para pagar contas, alimentos e etc. O Antônio Carlos reparou isso e foi falar com o seu pastor, mas o seu pastor não gostou do comentário e disse que a igreja deve ajudar indiscriminadamente quem precisa, mesmo que a pessoa não seja da mesma comunhão. O que dizer aí ao nosso consulente Antônio Carlos? Eu quero dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que a igreja é recomendada fazer bem a todos, mas há uma exceção. Primeiramente aos domésticos da fé. Se há um cristão dentro da igreja, que é membro da igreja, tem suas necessidades materiais, e ele está para ser ajudado pela igreja, chega a pessoa de fora e se aloja como querendo parecer crente, e sabes que a vontade dela é apenas receber alimentação e ajuda material. É obviamente que vamos dar preferência para aquela pessoa que é membro da igreja. Repetindo, fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não tira o que pertence ao membro da igreja para dar para pessoas que vêm com essa forma como está sendo aqui relatada, aproveitar-se da bondade dos crentes, do oferecimento que fazemos, porque recebemos visita continuamente. Tudo que pudermos fazer, fazemos dentro das nossas possibilidades, mas é antibíblico se tirarmos o que é dos irmãos para dar para as pessoas de fora que estão apenas interessadas nas coisas ligadas à vida material. A próxima pergunta é NQI Mulher. Aqui a consulente diz, pastor, que quando era criança, ela ia à igreja e se lembra que na época não podia usar calça comprida. Aquela velha questão dos uso e costume, né, que chama, né? Que não podia usar calça comprida, brincos, etc. Ela diz aqui que inclusive cheguei a congregar com o pastor Natanael.
Agora eu vejo que pode praticamente tudo que antes não podia. Pastor, à luz da Bíblia, a mulher pode usar calça, usar brincos, colares, etc. Minha filha diz que pode, mas eu não uso e gostaria de saber o que diz a Bíblia. Então a nossa irmã aí está num conflito familiar. Ela pensa que pode, que não pode, e a filha, que já é mais nova, né, diz que pode. Então qual é a orientação? Nós temos aqui na Epístola do Apóstolo Paulo uma orientação para o porte de mulher. Eu tenho lido isso frequentemente porque parece que é um problema geral. Os deveres das mulheres cristãs ou crentes. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto. Significa isso que o seu vestido deve ter uma forma de vestimenta que não caia na visão do sexo oposto e dê margem que ele fique na igreja olhando só para outra pessoa cujo vestido não cobre todo o rosto, aliás, todo o corpo. Então, traje honesto. Eu estou numa casa de Deus. Casa de Deus, diz a Bíblia, guarda o teu pé quando entrares. Se eu creio que Deus está presente, como realmente está, 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou presente, eu tenho que respeitar o lugar. Quando eu me assentar na igreja, se sentar-se perto do marido, não há o que criticar. Mas a conversa que se mantém de marido e mulher na igreja, na hora do culto, é completamente fora. Chega em casa, conversa com o marido ou o marido com a mulher dentro das observações que viu na igreja. Então, aí está, traje honesto. Segundo, com pudor, é o que eu disse, pudor é você ter respeito ao próprio corpo, respeitar as pessoas que estão presentes e, moralmente, se lembrar que você está na casa de Deus. Não está num cinema, não está num circo. Você está na casa de Deus. Ali você deve ouvir a mensagem com atenção e não conversando, e o seu traje é de uma mulher decente, que é cristã. Agora, continua o texto bíblico, não com tranças. Eu quero fazer uma observação aqui nesse particular. Hoje ninguém considera tranças como enfeite. Digo com relação ao sexo feminino. Pelo contrário, hoje procura-se deixar o cabelo bem curto. Mas nos tempos passados havia essa condição. A mulher sem cabelo, pouco cabelo, era considerada uma prostituta na região de Corinto, cidade, porque lá havia templos de mulheres que serviam aos deuses, e então a cidade estava inchada de pessoas desse tipo e ninguém mais fazia questão. Uma mulher casada, para ser honrada, respeitada, ela usava um véu comprido ou usava tranças compridas para ser reconhecida. Já hoje é o contrário. Então nós temos que considerar que há mudanças de vestimentas. E naqueles tempos era essa condição que hoje não se usa mais. De modo que é preciso nós conhecermos. No que concerne também a vestimenta da mulher. Ah, mas a mulher não pode pôr calça comprida, porque senão está sendo igual ao homem e aí está pecando. Ora, quem é que pode dizer qual a forma de um homem se trajar nos tempos aqui de 2, 3, 4 mil anos atrás? Como é que a mulher se vestia? Não havia nem parecença entre a vestimenta de uma mulher e de um homem. Ambos vestiam túnicas que iam até os pés. A mulher tinha uma cor de vestimenta de túnica, o homem tinha outra. O homem punha
uma corda, vamos assim dizer, no seu lombo, e a mulher tinha a sua túnica até onde ela usava, sem qualquer problema. De modo que hoje, se nós formos fazer isso, nós estamos fora de atuação. Então, é critério de a pessoa poder saber como portar-se na casa de Deus, nem para lá, nem para cá, mas que esteja dentro de uma condição que Deus está sendo honrado. Não traga para dentro da igreja modelos de vestidos, de vestimentas, de pinturas que estejam bem identificadas com o mundo pagão.